Nessa primeira aula da disciplina CBF 481, Tópicos Especiais, Ecologia da Vegetação do Cerrado, nós vamos aprender um pouco sobre a origem e a evolução do cerrado. Nessa aula, o aluno deverá, ao final dela, compreender os fatores que foram responsáveis pela formação do cerrado e quais as modificações ocorreram ao longo de milhares de anos para que essa vegetação, para que esse complexo de biomas chegasse ao que ele é hoje. Então vamos começar. Existem duas hipóteses que explicam a origem do cerrado. A primeira que a gente vai ver é que o cerrado não é uma formação de ocorrência natural. O que isso quer dizer? Que o cerrado ele apareceu devido a perturbações. Então a gente pode falar nessa hipótese que o cerrado é uma formação secundária. Na região do cerrado, de acordo com essa hipótese, a vegetação primária era composta por uma floresta, uma mata. E a gente pode ver na figura que a mata é uma formação onde tem elementos arbóreos, sem a predominância do extrato herbáceo. Porém, devido a perturbações antropogênicas, quer dizer, perturbações causadas pelo homem, principalmente o aumento de eventos de fogo, houve uma alteração dessa formação florestal e ela passou para uma formação mais savânica. A característica da formação savânica é uma predominância de um extrato herbáceo com elementos lenhosos, como a gente pode ver aí, que são árvores menores, mais tortuosas, e arbustos. Então, de acordo com essa hipótese, o cerrado ele passou de uma formação florestal para uma formação savânica, devido a ações antrópicas, principalmente a ocorrência de fogo. Existem alguns problemas em relação a essa hipótese do cerrado ser uma formação secundária. A ocupação do cerrado pelos indígenas, ele data cerca de 10 a 12 mil anos antes do tempo presente. É um tempo relativamente curto, principalmente pensando em eventos de especiação que ocorrem nos ambientes naturais e sabendo que o cerrado é um ambiente onde com o endemismo de angiospermas ele é alto, quer dizer que há um grande número de espécies que ocorrem somente no cerrado. E se a gente for pensar, e for trabalhar com a ideia da colonização europeia, que data em cerca de 400 anos, um pouco mais na região do Cerrado, é menos tempo ainda para que houvesse uma modificação muito grande no ambiente, transformando a região do Cerrado, que seria uma região de florestas, para essa formação de Cerrado, que seria uma formação secundária. E existem também pares de espécies que são vicariantes entre cerrado e matas secas. São essas matas estacionais que ocorrem na região do cerrado. Então, devido a esses pontos, a hipótese de que o cerrado é uma formação secundária, ela já não é muito bem aceita. Foi já bem defendida na década de 40, 50, 60. Grandes pesquisadores defendiam essa ideia, mas atualmente já se sabe que o cerrado não é uma formação secundária. Então, se a gente for pensar, qual que é a origem do cerrado? E a segunda hipótese, em relação à origem do cerrado, ela é relacionada ao clima, solo e à ocorrência de fogo, que são três fatores muito determinantes do cerrado. Se você for analisar somente a origem climática, então se um cerrado teria uma origem que é determinada somente pelo clima, aí vem uma pergunta: será que o xerofitismo poderia ser o único responsável? Que as espécies terem características de ambientes com uma restrição hídrica, ou pelo menos uma época em que há uma restrição hídrica, pode ser o único responsável para determinar que o clima seria o fator determinante do cerrado? Hoje já se sabe que cerrado e matas, áreas de floresta, florestas estacionais, coexistem nas mesmas condições climáticas.
Então, nas mesmas condições de precipitação, temperatura. Então, a gente sabe que florestas estacionais semideciduais, que têm elementos arbóreos, árvores, né, as copas das árvores formando um dossel de 25 metros ou mais de altura, coexistem na mesma região climática, com variação de precipitação, temperatura e umidade do ar, que é a região do cerrado, né, das formações mais savânicas. Então, a origem somente climática, ela não poderia explicar a formação do cerrado como ele é hoje. Se a gente for analisar somente o fogo como um transformador, por exemplo, do cerradão, que é uma fisionomia do cerrado, lembrando uma floresta, né, uma região mais florestada, sem o componente herbáceo predominando no subbosque, e o fogo transformasse o cerradão na savana, no cerrado como uma forma de savana, seria a origem pirogênica. Porém, o fogo ele não pode ser o único determinante, porque já é sabido que a fitofisionomia do cerradão, que é essa mais florestada, lembrando uma floresta, ela não ocorre em áreas de cerrado, não por fatores de fogo, mas por fatores de solo, que nós chamamos de edáficos, topográficos, né, o relevo e hidrológicos. Então, o fogo, por si só, ele não pode ser o único determinante da formação do cerrado como ele é atualmente. E aí a gente chega num outro determinante que, em conjunto com esses outros que nós já estamos conversando, ele foi decisivo para a formação do cerrado como uma vegetação natural, que são as alterações do clima no quaternário. Como eu falei para vocês, o quaternário é um período que ocorreu entre 2,6 milhões de anos e mais ou menos 10 mil anos atrás. Então, houve ciclos recorrentes de períodos secos no quaternário. Esses ciclos recorrentes de períodos secos levaram ao aumento de temperatura, que favoreceu eventos de fogo, aumentou as queimadas. Com o aumento das queimadas que ocorreram, o calor ajudou na volatilização dos nutrientes no solo. Essa volatilização, quer dizer, o solo ele foi perdendo bases trocáveis, foi perdendo nutrientes e o solo foi se tornando mais ácido. Isso, junto com as chuvas ocasionais que ocorreram nesse período seco, foi lixiviando os nutrientes do solo, tornando ele mais ácido e com uma maior quantidade de alumínio, que é uma característica do solo do cerrado. Essas modificações favoreceram o aparecimento, o surgimento do cerrado como uma vegetação natural. E o clima durante o quaternário foi se alterando. Através de estudos palinológicos, consegue-se constatar que entre 36 mil e 20 mil anos antes do tempo presente, o clima no Cerrado ele era mais úmido e mais frio. E foi encontrado muito pólen de espécies arbóreas, que são encontradas hoje ainda no Cerrado. A espécie do gênero Stryphnodendron, que é uma espécie leguminosa, algumas espécies de Melastomatácea são encontradas, o pólen dessas espécies foram encontradas, né, nesses estudos palinológicos de 36 mil e 20 mil anos antes do presente, mostrando essa mudança, essa alteração do clima que foi ocorrendo na região do Cerrado durante o quaternário. E diversos estudos mostram que eventos de fogo, de queimada, já ocorrem no Cerrado há pelo menos 36 mil anos antes do tempo presente. Estudos mostraram que partículas de carvão vegetal foram encontradas nesses estratos há 36 mil anos antes do tempo presente. Isso indica que a queimada é um evento natural na vegetação do cerrado. Então, o fogo ele é um fator que ajudou a moldar a vegetação do cerrado. Mas não pode ser dito que o fogo ele é devido à presença humana, porque a presença indígena, como nós já conversamos, é datada de cerca de 12 mil a 10 mil anos antes do tempo presente. Porém, o aumento dos assentamentos, o adensamento do povoamento na região do Cerrado ocorreu mesmo há 5 mil anos antes do tempo presente. Então, são períodos muito curtos de tempo para colocar o fogo como uma perturbação simplesmente antrópica.
O fogo é sim um fator estruturante do cerrado que ocorre de forma natural. Os estudos palinológicos mostram que durante o último máximo glacial, a palmeira buriti, que é do gênero Mauritia, que ocorre nas veredas do cerrado atualmente, ela está ausente. O que isso quer dizer? Que não são encontrados grãos de pólen dessa palmeira na região do cerrado. Isso indica que a região do cerrado era mais fria, porque esse gênero Mauritia, ele ocorre nas veredas do cerrado, mas não ocorre atualmente nas regiões mais frias da região do cerrado. Então quer dizer que nessa época o cerrado ele era mais frio que o atual. Outro indicador de que o cerrado, a região do cerrado, era mais fria do que a atual é a presença de pólen de araucária. Araucária que ocorre no Brasil, na região sul até o sul do estado de São Paulo, em regiões mais frias, não em regiões mais quentes, no estado de Minas Gerais. Isso mostra que nessa época, desse último máximo glacial, a região do Cerrado era mais fria, possivelmente com temperaturas abaixo das atuais, em cerca de 3 ou 4 graus. E ao longo da evolução da região do Cerrado, entre 22 mil e 18 mil anos antes do tempo presente, a umidade do Cerrado, na região do Cerrado, começou a diminuir, da região norte para a região sul. Foram havendo alterações no clima, que resultou, há mais ou menos 5 mil anos antes do tempo presente, na formação das veredas na região do Cerrado, indicando que nessa época o clima começou a ficar um pouco mais quente. Só para ficar mais claro, gente, vereda é esse tipo vegetacional onde que você tem um terreno com declive, no meio desse terreno forma um curso d'água que ele corre ao longo da vereda. Ao longo desse terreno tem a distribuição de diversas espécies herbáceas e a palmeira, o buriti, ocorre encaixada nesse terreno, perto do curso d'água, com diversos indivíduos. Essa palmeira, como a gente já conversou no slide passado, ela ocorre em áreas mais quentes. Então, a formação da vereda há 5 mil anos antes do tempo presente, na região do Cerrado, é um indicador que a alteração no clima ocorreu e as temperaturas começaram a se elevar. E durante a evolução do Cerrado, cerca de 7 mil anos antes do tempo presente, houve um aumento das partículas de carvão vegetal encontradas nesses estudos. O que isso quer dizer? Que houve um aumento dos eventos de fogo na região do Cerrado. Esse aumento do fogo, de eventos de fogo, de incêndio, ele é junto com um aumento do número de espécies de poácea, da família Gramínea. O nome atual a gente fala poácea. E uma diminuição do número de espécies de asterácea. E sabe-se também que houve uma mudança e um aumento na sazonalidade climática. E esse aumento na sazonalidade climática permitiu a expansão do cerrado. O cerrado é uma vegetação que ocorre, hoje nós sabemos, numa região com uma alta sazonalidade climática, principalmente de precipitação, onde a gente tem atualmente cerca de 4 a 5 meses do ano como um período seco, onde não ocorre uma grande quantidade de precipitação. Então, para a gente poder fechar, entender como que foi essa origem e evolução do cerrado, as alterações que ocorreram no clima na região do cerrado, nessa época, no quaternário, elas foram cíclicas, elas foram recorrentes. Então, mudava de um clima úmido e frio para um clima seco e frio, para um clima seco e quente. E essas mudanças, elas foram moldando, elas foram importantes para o aumento das áreas de savana. E é claro que essas alterações, elas foram juntas, em conjunto, com outras alterações, como o empobrecimento dos solos, como a gente já discutiu, os eventos de fogo. E essas alterações, junto com alterações climáticas, foram moldando a região do Cerrado. Então, para a gente poder finalizar essa nossa aula, essa frase ela vai tentar resumir como que foi essa relação entre as variáveis que, em conjunto, ajudaram na formação do cerrado. Então, progressivo aumento da sazonalidade climática. O que isso quer dizer? A diferença entre estações seca e chuvosa.
a precipitação de chuvas ocorrendo na estação chuvosa e a seca tendo uma pluviosidade muito baixa, concomitante com o aumento da temperatura, junto com eventos de fogo, eventos antrópicos, solos pobres, as mudanças climáticas no Quaternário, as secas que ocorreram no Quaternário, que essa disponibilidade hídrica baixa foi um grande efeito evolutivo, teve uma grande força para que ocorresse essa adaptação das espécies do cerrado, o empobrecimento dos solos. Então, as espécies vegetais tiveram que se adaptar a solos pobres, com altos níveis de alumínio. Todas essas características, em conjunto, ajudaram na formação do cerrado. E elas moldaram o cerrado e ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, a origem do cerrado, ela pode ser explicada por um conjunto de fatores, e não somente um fator. Bom, gente, então esse é o final da aula. Espero que vocês tenham gostado. Estudem. Na nossa aula, nós vamos discutir um pouco mais para qualquer dúvida que ficou a gente conseguir sanar a nossa aula. Até mais então, até na nossa aula.